Boa noite, bem-vindo a todos que estão sintonizados neste momento com o Salão Virtual do GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. Agradecendo mais uma vez o convite para contribuir com o momento doutrinário, convido a todos nesse instante para que entremos em estado de prece, nos vinculando mentalmente com os nossos amigos espirituais, os mentores espirituais do GELAC, para que eles nos envolvam nas vibrações sutis do amor, da luz e da caridade, para que sejamos fortalecidos em todos os momentos dessa nossa existência, agradecendo ao Mestre Jesus de Nazaré por mais esta oportunidade de reflexões doutrinárias que nos esclarecem, que nos fortalecem para a nossa caminhada evolutiva. E juntos em pensamento possamos dizer assim: Senhor e Mestre Jesus de Nazaré, obrigado pelo seu amor incondicional para com os habitantes do planeta Terra, encarnados e desencarnados. Ampara, Jesus, todos os núcleos de luz e de esclarecimento que estão na Terra em Teu nome, em nome do Teu Evangelho e da doutrina dos Espíritos, esclarecendo e fortalecendo a cada um de nós, para que continuemos a nossa proposta de evolução, de aperfeiçoamento das potencialidades, para que alcancemos os objetivos de Deus. Abençoa todos os trabalhadores da Tua seara. Abençoa encarnados e desencarnados que estamos neste grande educandário chamado planeta Terra. Fortalece os nossos ânimos, fortalece a ciência, os homens de ciência que estão reencarnados, com o objetivo de nos auxiliar neste momento e em todos os momentos da humanidade. E o desejo, Jesus, que ampare os trabalhadores dessa instituição, que tenha a luz, o amor e a caridade como focos para o desenvolvimento de suas atividades. E a todos que estão vinculados a nós neste momento, assistindo ao trabalho que nos foi confiado pelo convite da casa. Que a sua paz permaneça conosco, agora e sempre. É um prazer estar aqui mais uma vez, colaborando com este momento, agradecendo o convite do tema que nos foi confiado para desenvolvermos nas reflexões desta noite. Propício para todos os momentos e principalmente para os dias atuais, em que a humanidade da Terra estamos vivenciando, medo e ansiedade. Esse tema está vinculado na obra da mentora Joana de Ângeles, chamado Conflitos Existenciais. Bem propício. Joana de Ângeles é um espírito que psicografa através do médium Divaldo Franco, e em determinado momento de sua atividade, de seu trabalho, de sua missão de esclarecimento para com todos nós, esse espírito começa a escrever a série psicológica. Obras que estão vinculadas ao despertamento, à orientação, através dos ensinamentos da psicologia, contribuindo assim com o avanço do conhecimento espírita, com a aplicação ao nosso dia a dia, e essa chamada série psicológica, nos dias atuais, estão sendo estudadas, veiculadas e aproveitadas por todos nós que caminhamos neste momento no estudo da doutrina. E Joana, como costumo dizer, é um espírito antenado com as possibilidades de evolução do planeta Terra, acompanhando Jesus há muito tempo e conosco em todos os momentos, nas suas obras, nos convidando às diversas reflexões que precisamos fazer para que a cada dia possamos compreender melhor a nós próprios, através do autoconhecimento. Então, conflitos existenciais. Quem de nós não passamos por conflitos existenciais?
Quem de nós não estamos passando? E quem de nós não pode vir a passar em outros momentos? Então, nesse instante, a humanidade na Terra, nos encontramos em conflitos existenciais. Devido à pandemia que ainda continua assolando o planeta Terra, os seres encarnados, muitos já deixaram o corpo físico, em consequência desse vírus que está consumindo o órgão material. Mas a doutrina de Jesus, que é uma doutrina reencarnacionista, nos apresenta a possibilidade, a proposta e a certeza de que os corpos materiais, eles ficam de retorno à matéria. Mas nós, espíritos, seres inteligentes do universo, retornamos ao plano dos espíritos desencarnados, dando continuidade ao nosso processo evolutivo. Mas esses dois conflitos, medo e ansiedade, sempre fizeram parte do íntimo de cada ser, quer ele esteja encarnado ou desencarnado, a depender do nível evolutivo em que nós nos encontramos. Então vamos ver o que a mentora Joana de Ângeli nos orienta para todos os dias e principalmente para os dias de hoje. Falando do medo, a mentora começa nos despertando para a consciência de culpa. A consciência do ser que se sente culpado leva ao medo, sem sombra de dúvida. E ela nos diz assim: a herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de variadas expressões que se tornam fenômeno inevitável no processo para aquisição de superior nível de consciência. Então, herança de culpa inconsciente no humano. Então, de onde vem essa herança, essa consciência de culpa? Só pode ter vindo de experiências outras, de experiências reencarnadas de convivência com seres outros, com situações que nos foram apresentadas ao longo das existências que já passaram, e atualmente estamos nós aqui. E ela diz que essa herança se mantém no inconsciente do ser humano. E é ela que responde por inúmeros desequilíbrios que em determinado momento nos acomete, assolam, afloram. Estão lá e se desdobram mascarando-se de variadas expressões que se tornam um fenômeno inevitável no processo. É como se estivéssemos fazendo uma limpeza, uma mudança no lar. Então, naquele momento, a confusão, a desorganização, a desarrumação, para que as poeiras, os lixos possam ser colocados para fora e o ambiente volte a se harmonizar, a se equilibrar. Então, a culpa, nós sabemos que temos andanças reencarnatórias que em determinado momento podem ter nos trazido alguns conflitos, inevitável no processo para aquisição de superior nível de consciência. Então, estamos nós buscando um nível maior de consciência. Então, ela diz que é inevitável esses fenômenos para que nós possamos ir galgando outros níveis de despertamento espiritual, ampliando a consciência e substituindo essa consciência de culpa por a possibilidade de trabalhos. Então, esta obra, como todas as outras da mentora Joana de Ângeli, são obras devidamente atualizadas para os dias que nós estamos vivenciando. E nesse processo dessa inconsciência, desse arquivo de culpa, começa a dar-se o despertar do espírito. Todos nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, como nos revelam os espíritos da codificação. Emoção, sensações, instinto, sentimento, as potencialidades que habitam em nós como marcas divinas, e com o tempo nós vamos despertando a nossa consciência. E ela nos diz que após vencer o estágio da consciência de sono, o espírito reencarnado, descobrimos a paisagem fascinante
e quase infinita que faz parte da nossa existência corporal, proporcionando-nos mais amplas aspirações de crescer, de evoluir, com vistas a alcançar o elevado nível de consciência cósmica, ou seja, perfeição espiritual. Então, vencemos o estado de sono. Leon Denis, o grande filósofo da doutrina espírita, nos diz que a alma dorme na pedra, a alma sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no humano, para alcançarmos a angelitude espiritual, que nós chamamos de perfeição. Perfectíveis que somos, estaremos desenvolvendo as potencialidades divinas que fazem parte da nossa consciência espiritual. Então, após vencer esse estado de sono, de caminhadas lentas nos diversos reinos, reencarnado, nós descobrimos a paisagem fascinante que nos aguarda. Razão, vontade, livre-arbítrio, emoção, sentimento, pensamento contínuo, inteligência é o foco principal da existência do espírito. Quando Allan Kardec pergunta o que é o espírito, e eles respondem: é o ser inteligente do universo. Deus acima de tudo como criador e mantenedor da vida, e nós espíritos criados para habitar o universo, habitarmos o universo. Então o universo é a grande morada do Pai, que foi criada para todos nós. Então nós começamos a perceber que nas existências tem ampliações para um futuro mais amplo, o elevado nível de consciência, porque nenhum ser da obra ficará sem evoluir. Então estamos nós buscando esse despertamento, acompanhando esse despertamento. Nós já sabemos que as leis que regem a nossa consciência, que regem os mundos, que regem todos os seres, a lei de ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Ou seja, a reação retorna para a fonte que gera a ação. É uma lei física. E essa lei física aplicada ao espiritual, nós vamos perceber que todos os nossos movimentos, desde o momento da criação, essas ações são nossas. E as reações vêm naturalmente, porque a lei divina assim permite. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão e do discernimento em face do despertar da consciência ressumam dos arquivos profundos do self, reaparece na personalidade com imposição constrangedora. Arquivos profundos do self, do eu interior, do ser espiritual que nós somos, erros, crimes praticados, situações desagradáveis, desajustes, desequilíbrios, tudo isso na fase inicial, quando estávamos trabalhando para despertar e conquistar a razão. E o discernimento face do despertar da consciência é que trazem nos arquivos esses conflitos existenciais na personalidade com imposição constrangedora. Então essa imposição constrangedora muitas vezes nos leva ao medo de despertar para a grande realidade. E as situações que nos aparecem, inconscientemente vem o temor, como nos dias atuais. Então quem de nós não tivemos medo quando tivemos a notícia sobre o Covid-19, o novo Covid-19, que estava ampliando-se cada vez mais nos países do planeta Terra, até chegar bem próximo a cada um de nós. Então, quem de nós não tivemos essa reação? De sermos contaminados ou de alguém, algum familiar que nós pensamos ter contaminado, um amigo, um filho, um pai, uma mãe. Então, perfeitamente compreensível. Primeiro, pelo estado evolutivo em que nós nos encontramos e pelas experiências outras que nós já vivenciamos, que estão nos arquivos do esquecimento do passado.
Por isso que as obras psicografadas atualmente têm esse objetivo do esclarecimento, do reforço da percepção, para que nós continuemos na busca do autoconhecimento a cada dia da nossa existência. A lei de sociedade. O Livro dos Espíritos traz as leis divididas em núcleos como sociedade, conservação, liberdade, adoração e as demais. O que o medo faz quando estamos diante dessa situação? Quando se apresenta o medo em comportamentos assinalados pela timidez, há uma natural tendência para a alienação ao convívio social, isolando-se e ruminando pensamentos pessimistas em relação a si mesmo e aos demais, ou transformando o sentimento em raiva mal contida que empurra para pavores imprevisíveis. Então, houve essa necessidade agora de estarmos afastados socialmente. O espírito dificilmente se isola, porque nós pensamos, somos seres atuantes. Então, estejamos onde estivermos, encarnados ou desencarnados, o pensamento é um meio de comunicação. Então, Joana nos fala que quando se apresenta com um comportamento assinalado pela timidez, o pavor, a fobia, o pânico, o indivíduo começa a se isolar socialmente. Então, já é um processo maior, transformando o sentimento em raiva mal contida, que empurra para pavores imprevisíveis. Então, quantos de nós não passamos por essa experiência agora? Fique em casa. Evite o contágio social, o convívio social. Evite aglomerações, porque é de humano para humano que o vírus está atuando e continua ainda, embora a sua curva tenha diminuído em algumas localidades, mas nós sabemos que o vírus ainda existe. Então, esses pensamentos pessimistas levam ao medo e pode se ampliar. Mas existem possibilidades para que nós possamos superar. Então, 6 meses já se passaram, estamos indo para o 7º mês. Acredito eu que muitos de nós já não estamos mais pensando e agindo como da mesma forma nos primeiros minutos em que tomamos contato com algo invisível, mas que os seus efeitos nós estamos vendo. Então, a lei de sociedade nos diz naturalmente, que está inscrita na nossa consciência como todas as demais, que nós fomos criados para viver socialmente, em contato uns com os outros. Então é por isso que essa falta, por isso que esse desespero que aconteceu e acontece em algum momento, por isso que a ansiedade, que é fruto do medo também, que estão interligados, que nós também vamos tratar aqui nesta noite, surgiu e surge em qualquer um indivíduo, em qualquer um ser, que estejamos no estado em que nós nos encontramos. Mas temos diversas ferramentas que estamos utilizando no nosso dia a dia para ir superando naturalmente todas essas possibilidades, esses conflitos que surgem nos momentos das nossas existências. Fomos à questão 767 do Livro dos Espíritos. É contrário à lei da natureza, ao insulamento absoluto? Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente. Por isso que está nos fazendo falta. Por isso que nos faz falta, porque é da nossa natureza que estejamos juntos, agrupados, colaborando uns com os outros, para que o progresso possa acontecer mais rapidamente. Então, o insulamento absoluto é contrário à lei. Então, se é contrário à lei, a própria lei nos fornece elementos para que nós estejamos em contato e não isolados. Então, o termo isolado para poder nós percebermos que precisávamos estar à parte nesse processo, nesse grande momento, que as multidões não poderiam estar juntas. E refletindo nesses períodos, estamos nós nos perguntando
Então, vamos retornar. Vamos voltar a conviver. De que forma? Com certeza de forma diferenciada. Porque esse período é um período de aprendizado, um período de educação, um período de reflexão, para que todos nós possamos realmente saber como conviver. Quais são os fatores? A mentora Joana de Anjos nos apresenta fatores que levam ao medo. Os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprime-no nos efolhos do perispírito, que por sua vez instala no inconsciente profundo as matrizes do receio de ser identificado, descoberto, como autor dos danos que foram produzidos em outros e procurou ignorar, mascarando-se de inocente. Então é isso que a psicologia faz, nos descortina no íntimo. E a psicologia espírita, com muito mais propriedade, graças à lei da reencarnação, os espíritos vêm nos dizer, como a irmã Joana está nos dizendo aqui, comportamentos infelizes é um dos fatores. De onde? Das encarnações passadas, que já passaram. Nós não podemos modificar, que ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, como já dizia nosso irmão Chico Xavier, mas todos nós, a partir de agora, podemos fazer um novo capítulo, já estamos fazendo para as nossas existências atuais. Imprime-nos o efólio do perispírito. O perispírito é o corpo sutil, o corpo modelador do material, do físico, tem propriedades próprias, é semimaterial, e pela nossa mente de espíritos atuante, nós imprimimos no perispírito as nossas condições ainda. Morais, espirituais, das caminhadas, os medos, os recursos, os favores, fica na matriz do inconsciente. Em determinado momento aflora, que é preciso aflorar para que haja a terapia adequada, para que nós voltemos ao ritmo natural das coisas, porque Deus é criador e mantenedor da vida. E Jesus veio para que nós tenhamos vida plena e abundante, sem medo de ser feliz. Autor dos danos que foram produzidos em outros momentos, procuramos ignorar, nos mascarando de inocente, mas a lei divina é justa, amorosa e bela e nos convida ao refazimento de toda e qualquer situação que possa ter gerado algum conflito, primeiro para nós próprios e depois para os demais. Um outro fator, as atitudes educacionais no lar, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes, nas quais muitos adultos se comprazem atemorizando crianças. Os comportamentos agressivos das pessoas desenvolvem, à medida que o crescimento, medos que adquirem volume, à medida que o crescimento mental e emocional amplia a capacidade de conduta do educando. Então, nós somos educados, os seres são educados conosco, com os nossos comportamentos. Quantas vezes para disciplinar o medo, infundir o medo, aquele que pega, aquele que faz, aquele que acontece, as agressões entre os adultos levam as crianças, desde já, a ter medo da violência, comportamentos agressivos pelo desrespeito da identidade infantil. Nossos filhos são espíritos. É uma obra de Hermínio de Miranda, que nos falam dessas experiências com os espíritos quando chegam para conviver no ambiente familiar. E os adultos que estão orientando somos responsáveis por esses comportamentos. Então, pode se avolumar à medida que o crescimento mental e emocional amplia a capacidade de conduta do educando. É o medo disso, é o medo daquilo, é o medo dali, é o medo acolá. Isso vai crescendo no íntimo. Porque ainda não se buscou uma terapia adequada, e em determinado momento aflora, o indivíduo não sabe medo de quê. Então esses medos estão guardados em muitos de nós, com o tempo que já passamos nas existências anteriores e agora nas atuais podem aflorar. Como o medo se manifesta em cada um de nós?
O medo da morte predomina na natureza humana, como se ele traduzisse o pavor do aniquilamento da vida. Então, para alguns, o pensamento é: morreu, acabou. Então, o que vou fazer que não tenho mais o corpo físico? Consequência da perda de emprego, medo, de objetivos valiosos ou de grande estima, de afeições compensadoras, da confiança nos demais, medo de amar, o medo do desconhecido, do escuro, de altura, de pessoas, de multidões, de animais, de insetos que se apresentam como condutas fóbicas, são outros desafios perturbadores, conflitos existenciais. Então tudo começa na ideia do aniquilamento. Quantos materialistas creem e acreditam firmemente que morreu, ele vai deixar de existir? Então isso causa um certo pavor a uma consciência, que é a consciência de vida eterna. E Joana nos diz, como consequência, nós temos medo de perder o emprego, perfeitamente natural. Porque como é que eu vou me manter? Como é que eu vou sobreviver? Em momento algum nós imaginamos que tem N pessoas que podem colaborar conosco, mas o que assuma em primeira monta é o medo de objetos valiosos ou de grande estima, de afeições compensadoras. Então, eu vou ter a afeição de fulano, de ciclano, de beltrano, vou perder. Se eu perder, como é que vai ser? A confiança nas pessoas. Medo de amar, medo de ser, medo de se apresentar. Como é que as pessoas estão me vendo? Como é que as pessoas vão me ver? O que as pessoas pensam de mim? Então vejam quantas situações ainda nós vivemos com esses conflitos. E a doutrina veio justamente para descortinarmos e nos dizer quem somos, de onde viemos, em que estágio evolutivo nos encontramos e que continuemos trabalhando. Porque tudo isso vai passar. Medo do escuro são pavores, são fobias. Nós não devemos brincar com os medos das pessoas que muitas vezes levamos na brincadeira, mas são casos traumáticos, vivências, experiências do passado. Nessa obra de Hermínio de Miranda, Nossos Filhos são Espíritos, são depoimentos, são experiências espirituais de seres que reencarnaram, trazendo suas fobias, seus medos, e nesse momento lembro-me de um garoto que na fase etária de 7 anos de idade, reencarnado aqui no Brasil, ele começou a frequentar a escola. Mas no primeiro dia que esse menino adentra ao espaço escolar, ele tem um pânico de choro, de desespero. E naquele dia ele não conseguiu ficar na escola, retorna com os pais para casa, porque eram os primeiros ensaios, os primeiros dias. Segundo dia, a mesma situação. Terceiro dia, a mesma situação, semanas. Então, dentro do espaço escolar, ele tinha um pânico incrível. Professores, colegas, pai, mãe, amigos, todos tentavam, mas não conseguiam. Então, um amigo da família espírita, frequentador de grupo espírita, busca um auxílio do campo espiritual para esse garoto que já estava se tornando um grande pesadelo e desespero. Quando, numa comunicação mediúnica, o espírito diz que são as fobias do passado, o medo. Esse garoto em particular viveu uma experiência na França alguns anos atrás, há muitos anos atrás, onde ele estava na escola, no educandário, junto com todos os seus colegas, e houve um grande incêndio. E o prédio, o teto da escola veio abaixo e eles todos desencarnaram dessa forma. E esse garoto estava lá também. Então é isso que aflora quando ele chega no espaço parecido, idêntico. Está no inconsciente, mas vem à tona. Porque o que não foi esquecido, o que não foi arquivado, vem à tona nas nossas existências e nos causa medo. Então o que fazer? Ele orientava, dizei para os pais desse garoto que conversem com ele quando ele estiver dormindo. Porque o espírito está ouvindo. Dizer para ele que aquele momento já passou, foi uma experiência necessária que estava naquele planejamento, mas que hoje já não vai mais acontecer. Confie nos pais, na mãe, nos professores, nos colegas, porque ele vai conseguir superar. E assim os pais passaram a fazer
porque acreditavam nessa terapia do espiritismo que nos diz que o espírito é imortal, estamos no corpo físico temporariamente, mas que quando o corpo dorme, nós retomamos a consciência, ouvimos, vemos e agimos fora do corpo. E assim aplicaram essa terapia e com o tempo o garoto foi amortecendo esse pavor, jogando para o inconsciente profundo e retorna à sua vida natural de estudante na fase de 7 anos. Com quem de nós não conhecemos algum caso parecido? Até com aqueles que já estão adultos, que não sabem de onde vem o pavor por passar por um túnel, que dá 1000 voltas na cidade onde estiver, mas não passam por um túnel, devido a acidentes do passado, na qual aquele espírito desencarnou. E essa experiência faz com que, no íntimo, algo lhe cause medo. Então, insetos, animais que se apresentam como condutas fóbicas são outros desafios perturbadores na vida de cada um de nós. Qual o antídoto para vencermos os nossos medos? Assume-se, no entanto, a atitude do amor e constatar-se-ia que ele é o grande eliminador de qualquer expressão de receio e inquietação, porque oferece resistência moral para os enfrentamentos, para os fenômenos que fazem parte do processo de evolução. Então, assumindo a atitude do amor, vamos constatar em nós próprios que ele é o grande eliminador. O amor cobre a multidão dos erros, dos desacertos e dos pecados, entre aspas. Já enunciava os apóstolos todos de Jesus. Porque amar é deixar aflorar de nós o que temos de divino. É o requinte dos sentimentos. Então, qualquer expressão de receio, inquietação, porque ele oferece resistência moral. Quem ama segue à frente. Os enfrentamentos para os fenômenos que fazem parte do nosso processo de evolução. Então, já que estamos na educação espiritual, precisamos utilizar esses medicamentos. Nutrindo-se de quê? De autoconfiança, pela valorização das próprias energias, podem-se desmascarar os medos que se apresentam em forma de quê? De ciúme, filho doentio da insegurança emocional. O medo da inveja, que é o tormento do mesmo conflito de insegurança. Do ódio, que é a incapacidade de compreender e de desculpar. Do despeito, a ausência de critério de autovalorização. Vejam como é que os medos se apresentam para nós. Então, quando temos ciúme de algo ou de alguém, porque nos sentimos incapazes, estamos vendo aquela situação como mais valorizada. É filho doentio da insegurança emocional. Inveja. A inveja é querer para si o que o outro tem, mas não vê possibilidade de ampliação. Né? Eu quero, eu desejo, eu também posso, porque que fulano tem. Tormento do mesmo conflito de insegurança. Incapacidade ou ódio, incapacidade de compreender e de desculpar. Do despeito, a ausência do critério de autovalorização. Então, a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, veio para nos valorizar, para dizer que todos somos iguais. Simples e ignorantes na criação, vamos atingir o mesmo objetivo, a perfeição. E somos dotados dos mesmos potenciais. Então, por que a insegurança? Por que a desvalorização? Eu sou melhor, sou pior, não sou igual. Somos todos iguais perante Deus. O estado evolutivo em que nós nos encontramos é que faz o diferencial, mas na certeza, no íntimo de cada um de nós, as leis estão escritas. Então, com o amor, nós vamos nos nutrir de autoconfiança, vamos valorizar nossas próprias forças, nossas próprias energias, nosso próprio conhecimento, porque todos somos chamados a colaborar com a implantação do reino de Deus, que está em nós para que ele se desenvolva.
Então é o Mestre que nos assevera. E os discípulos vieram a todo momento para nos auxiliar, principalmente nesses instantes. Como erradicar o medo que existe ainda na nossa natureza, lembrando que nós estamos humanos, nós não somos seres humanos, estamos em experiências. E todas essas experiências estão contribuindo com o nosso crescimento espiritual. A coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso para a sua erradicação, ou pelo menos para a sua administração psicológica. Então, entender, compreender, para fazermos isso, nós vamos precisar de terapeutas competentes que possam nos auxiliar. Fazer contato com, para que possamos saber como administrar da melhor forma possível. Recurso terapêutico, a terapia, vamos à autocura, a buscar a autocura para saber, eu pensava que era assim, mas não é assim não, é de outra forma. Então, administrar psicologicamente essa situação, nós iremos conseguir, com certeza, vencer. E a mentora Joana de Ângeles não descarta de forma alguma a busca de terapias, porque o Espiritismo não veio concorrer com a ciência médica da Terra, veio iluminá-la. Então, as terapias são necessárias, profissionais competentes que nós precisamos buscar, aliado também à terapia espírita, como nós vamos ver aqui no decorrer desse processo. Então, ela nos aconselha a consciência de que se é portador do medo, ou se está disposto a enfrentar-lhe as nuances e manifestações, apresenta-se como um passo inicial de excelentes resultados. Vamos tomar consciência de que se é portador como se fosse uma doença. Nós sabemos que somos portadores de determinada doença, vamos buscar o médico competente para fazer os exames, para saber o porquê e para que e como. Então, a mesma coisa acontece com as fobias sociais que estão no inconsciente. Então, a consciência de que se é portador e se está disposto a enfrentar-lhe as nuances e manifestações, apresenta-se como um passo inicial de excelente resultado. O indivíduo quer, ele busca. Agora sim, eu desejo. Então, essa vontade precisa ser uma vontade firme e forte, para que possa ser vencido juntamente com este outro conflito que se chama ansiedade. Estão atrelados uns aos outros. Então, quem de nós não tivemos estados ansiosos em todos os dias da nossa existência, e principalmente, volto a afirmar, nesses dias? Estar ansioso é uma coisa e ser ansioso é outra. Que tem indivíduos que são ansiosos desde que nasceram. E outros nós entramos em estado de ansiedade, que é perfeitamente normal nas nossas vivências. Fatores além das conjunturas ancestrais, oriunda dos conflitos, trazidos de onde? De existências passadas. A criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade no medo inato do desconhecido. Então, esses são pessoas que estão em estados ansiosos por longas datas, por longos períodos. Então, conjunturas ancestrais, oriundas dos conflitos que foram trazidos de existências outras. Então, quem de nós não conhecemos pessoas assim? Que desde que nós tomamos contato, são pessoas ansiosas, temerosas e muitas vezes não sabem a origem desses conflitos. Então, a reencarnação é um processo educativo. Se estamos encarnados é porque precisamos desse processo educativo para aperfeiçoar tudo que nós temos de bom, que é divino em nós, e eliminarmos os conflitos que geram desconforto. Medo, ansiedade, o medo do desconhecido, quem não tem? E os Espíritos vieram revelar que o plano espiritual é a realidade. E que o material é uma cópia pálida para que nós possamos aqui ser adaptados, conviver e continuar evoluindo. Mas a pátria de origem é de lá que nós viemos, é para lá que nós retornaremos, porque é o mundo essencial. E ele nos diz que esse material vai deixar de existir sem afetar
o primeiro, que é divino. A ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda e uma terapia especializada. Estamos na era da tecnologia, na era das informações rápidas, na era das torrentes de conflitos emocionais, vivenciais, dos anúncios, das propagandas, das notícias. Lembremos, quando o Covid-19 começou realmente a se estruturar e a se alastrar, os noticiários, as notícias infundadas vinham enxurrada. Por quê? Porque a tecnologia hoje está nas nossas mãos com muita facilidade. É a providência divina que coloca para nós, nesse momento, utilizarmos esse grande benefício que estamos utilizando agora em várias instituições para mantermos esse contato, distâncias físicas, mas alcançando uns aos outros pelo pensamento, pela visão, pela fala, pela audição, nesse contato. Então tudo isso gerou e gera uma ansiedade incrível. Os noticiários conflitivos, os noticiários violentos, essa é a nossa sociedade. Ainda as trazemos no nosso íntimo expiações e provas, então, por isso que ainda não é diferente. Mas temos medicamento para tudo porque a vida nos oferece. A ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento dos valores éticos morais corretos. Ausência de ansiedade. Quando nos falta ansiedade, nós vamos atropelando tudo que vem pela frente emocionalmente. Ansiedade para enfrentar os desafios da existência faz com que o nosso comportamento se torne doentio, cheio de expectativa. Como será o amanhã? O que será o amanhã? Responda quem souber, como diz a música popular. Responda quem puder. O hoje, o aqui, o agora, nós estamos vivenciando ele agora. Mas como será amanhã? Nós vamos experimentar, através dessas experiências que estamos tendo nesse instante, nos convívios sociais nós vamos voltar, cheio de expectativas. Com certeza precisa haver mudanças, e essas mudanças precisam fazer parte da nossa vida continuadamente, para que a cada momento possamos aprender o que nos está sendo oferecido para esse instante. E vamos desenvolver os valores éticos, morais corretos, para que não tenhamos a necessidade de passar novamente pelo que nós estamos passando. Que nada acontece por acaso. São reações que estão vindo para a humanidade como consequência que foram geradas por ações no passado, que nós não sabemos, não compreendemos, mas as leis divinas sabem, estão conduzindo o nosso processo educativo aqui no planeta Terra. A necessidade conflitiva de preencher os minutos com atividades, mesmo que desconexas, diminui-lhe a capacidade de observação, confunde-lhe o pensamento, e quando por motivo imperioso vê-se obrigado a parar, amoleta-se, deixando de prestar atenção ao que ocorre, para escorregar pelo sono no rumo da evasão da realidade. Olhai os lírios dos campos. Eles não plantam, eles não colhem, eles não semeiam, mas é a natureza, é a providência divina. Nem Salomão, como diz o Evangelho, se vestiu como um deles, porque é a providência divina que provê os lírios dos campos, os pássaros, não semeiam, não guardam em celeiros, no entanto, o Pai os alimenta. Então, necessidade conflitiva de preencher os minutos com diversas atividades, isso é ansiedade, é busca de preenchimento interior. Então, mesmo desconexa, por que mesmo que eu estou fazendo? Para quê? Com que objetivo?
Então isso chama-se serenidade, capacidade de percepção, de observação, para não confundir o nosso pensamento. Quando, por motivo imperioso, vemos obrigado a parar. O que aconteceu agora? Para tudo. Os centros comerciais fechados, as feiras, as praias, os locais, os centros espíritas, as igrejas, os templos umbandistas, candomblecistas, todos afastados. Cada um na sua casa, aqueles que puderam ficar nos seus núcleos familiares, alguns tiveram que ir ao trabalho, mas prevenidos, cuidadosos, atentos, mas o medo e a ansiedade sempre perpassa pelo íntimo de cada um de nós no estado em que nós nos encontramos. Quanto mais se deixa arrastar pela insatisfação do que faz, mais deseja realizar, não se fixando na análise das operações concluídas, logo desejando outros desafios e labores que não têm capacidade para atender conforme seria de desejar. Quanto mais se deixa arrastar pela insatisfação do que faz, o que é que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo, o que estamos fazendo está me agradando? Está me dando um núcleo de percepção evolutiva? Está contribuindo para a minha evolução como espírito? Está contribuindo para a evolução dos que convivem comigo? Está contribuindo para a evolução da humanidade? Eu já sintonizei com o meu planejamento reencarnatório? Como vou perceber? Como vou fazer isso? Precisamos observar quais são as nossas atividades, se elas estão sendo feitas organizadamente, disciplinadamente, habitualmente, e quais são os resultados. Se eu estou insatisfeito com o que estou fazendo, então tem algo que não está no local devido. Então busca-se a inspiração, busca a oração, busca a prece, busca o contato com o mentor espiritual nosso, que ele participou desse planejamento com certeza para que nos oriente, para que diminua a nossa ansiedade, os nossos medos, porque o Covid-19 continua assolando, mas a lei divina nos diz que serão alcançados aqueles que precisam ser alcançados. Se não tiver prudência, a falta de prudência será a causa dessa afetação e uma série de outros fatores a nível espiritual que a doutrina nos esclarece que é assim. Então vamos atender ao nosso chamado, à nossa percepção da vida, ao nosso planejamento reencarnatório, porque a vida segue um rumo natural e tranquilo. Agora, se estamos feito um barco à deriva para lá e para cá, temos que parar, procurar um porto seguro para ancorar e a partir daí perceber qual é realmente o rumo que a vida está nos oferecendo. A terapia, assim como os medos, as fobias, a ansiedade também. Todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem do espírito, que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais passadas. Todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem em nós vêm dos conflitos gerados no passado, que não vem da roupa, não vem da alimentação, não vem da moradia, está intrínseco em nós, está no ser espiritual. Experiências corporais passadas, vivências, relacionamentos. Então, a mentora Joana de Anjos nos apresenta as terapias necessárias, como a orientadora psicológica, a terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento, trabalhando mediante a reflexão e a adoção do otimismo, de modo que, lentamente, a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. A terapêutica libertadora inicia-se aonde? Racionalizar. Pensar, imaginar, usar o racional, a lógica. Costumamos dizer que a doutrina espírita é a doutrina lógica e racional.
racionalizar o tormento, trabalhando mediante a reflexão, realmente preciso, vou procurar a terapia adequada. Eu vou ter coragem de me deparar com esse medo, com essa ansiedade, com esse tormento que está interferindo na minha vida, na minha existência atual. Então são as terapias, muitas vezes, das regressões de memória, terapia de vidas passadas, que começaram a surgir assim quando as pessoas estavam em conflitos e não tinham condições, não sabiam como resolver, mas foram buscar os terapeutas. Até então era regressão de memória, que é natural. Todos nós regredimos a memória a cada momento que queremos lembrar algo que aconteceu hoje pela manhã. E esses pacientes saíram da atualidade e começaram a relatar para os seus médicos, seus terapeutas, existências passadas. E aí vem a terapia de vidas passadas, ou seja, de existências passadas. Que a nossa vida é única, as existências que são várias, graças à lei da reencarnação. Então, encontrar o conflito para a partir daí trabalhar em cima dele. Então, terapeutas competentes existem que podem auxiliar a cada um de nós. Psicoterapias hábeis conseguirão detectar as causas atuais da ansiedade, remanescente das causalidades anteriores, liberando a pouco e pouco o paciente através da confiança que lhe infundem, encorajando-os para os cometimentos saudáveis. Então, o papel da psicoterapia. Buscar os terapeutas competentes, se forem terapeutas psicológicos e ainda conhecimento espírita, melhor ainda, porque vão aliar uma ciência a outra, que o Espiritismo veio justamente para iluminar as demais que aí estão, e não para concorrer com elas. Então, a orientação da nossa querida mentora, Joana de Ângeles. O planejamento reencarnatório. O paciente, no entanto, como responsável pelo distúrbio psicológico, deve compreender a finalidade da sua atual existência corporal, instrumentalizando-se com segurança para trabalhar se adaptando-se ao esquema de saúde e de paz. Então, nós que pautamos a nossa vida pela lei da reencarnação, pluralidade das existências, que é um dos princípios do Espiritismo, precisamos enxergar assim, como responsável pelo distúrbio psicológico, compreender a finalidade da atual existência corporal e vamos nos instrumentalizar de segurança para trabalhar nos adaptando a esquema de saúde, de paz e de bem-estar, para que os conflitos sejam sanados dentro do nosso planejamento reencarnatório, e tem quem nos auxilie, tanto encarnados como os trabalhadores, mentores nossos, familiares desencarnados, que fizeram e fazem parte desse sucesso nosso no planejamento de agora. De modo que a mentora Joana de Ângeles, como todos os outros seres espirituais, nos aconselham as leituras edificantes, propiciadoras de renovação mental e emocional, as técnicas da yoga, disciplinando a vontade e o sistema nervoso, constituem valiosos recursos terapêuticos ao alcance de todos. Então, as terapias que estão aí, alternativas, elas são benéficas e precisam ser buscadas, utilizadas em momento próprio, nos locais próprios. Leituras edificantes, renova a mente. Quando renova a mente, nós vislumbramos de forma diferenciada, pensamos de forma diferenciada, agimos de forma diferenciada e vamos iluminando a consciência. E temos a certeza que o momento agora é momento de vitória, é momento de glória e de aproveitamento espiritual. Então, as técnicas que estão aí podem ser utilizadas sob a orientação dos profissionais competentes. Olha esta aqui, a meditação, que induz a calma e ao bem-estar, inspira a ação do bem, do amor, da compaixão e da caridade em relação a si mesmo e ao próximo, aurindo a alegria de viver e satisfação de autorrealizar-se, entregando-se aos desígnios divinos ao tempo em que
realizará a tarefa da criatura lúcida e consciente das próprias responsabilidades que descobriu o nobre sentido existencial. E aí, meditar, pensar, voltar para dentro de si mesmo, autoconhecimento, concentração, visualização terapêutica, bem-estar. Então, inspira-nos a ação do bem. Com a ação do bem vem a confiança. Com a confiança vem a compaixão, vem o amor, vem a prática da caridade em relação a si e ao próximo. A grande mensagem do Mestre de Nazaré. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. De que maneira, Mestre? Como a ti mesmo. Então, nós não vamos mais temer o outro, que nós estaremos nos aproximando, auxiliando o outro também a viver. Alegria de viver, satisfação de autorrealização. Então, a cada noite, fazer como o Santo Agostinho fazia, fazer reflexão. O que é que ele fez durante aquele dia que não foi de acordo com a lei? Ele se propunha a fazer mudanças imediatas no dia seguinte. Então, nós vamos aprendendo, vamos experienciando e vamos realizando as tarefas de criatura lúcida e perceber que estamos indo pelo caminho certo do nosso planejamento reencarnatório. E buscar acompanhar os terapeutas que podem nos auxiliar nesse processo. E a terapia espírita, a mentora nos traz com certeza a aplicação da bioenergia por meio dos passes e da água fluidificada que restauram o campo vibratório e revitalizam as células. Outros sim, o hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo que eu encontro para o encontro da saúde e da paz. A bioenergia, os passes que podem ser aplicados, devem ser recebidos, e nós podemos estar também tomando passes, embora não estejamos no centro espírita no local, mas podemos fazer uma boa leitura do Evangelho, de preferência, uma prece, atrair os espíritos benfeitores que nos auxiliam, nossos mentores, nos colocarmos à disposição para receber deles diretamente os fluidos espirituais da bioenergia que vão revitalizar todos os nossos centros de força. Restauram o campo vibratório, revitalizam as células do perispírito e, como consequência, as células do corpo físico. O hábito da oração, os pensamentos saudáveis, coroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz interior. Então, a terapêutica espírita não está descartada, aliada às outras terapias com os profissionais competentes. E Joana nos traz, como sempre, nas suas preleções escritas através da mediunidade de Valdo Franco, Jesus como grande psicoterapeuta por excelência. Asseverou no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, recuperando-se das culpas e das mazelas, porque eles serão consolados. E no planeta Terra, nessa escola que recebe a categoria moral nossa de expiações e provas, estamos todos em aflições. Então, bem-aventurados os que choram, os que choraram, os que estão chorando, os que ainda vão chorar, porque estamos nos recuperando das culpas e das mazelas do passado. E quando nos recuperamos, com certeza estaremos consolados, felizes e plenos, diante da lei divina que está escrita em nossa consciência de espíritos imortais. Aqui estão as referências para esse trabalho, Conflitos Existenciais, da mentora Joana de Ângela, psicografia do Senhor Divaldo Franco, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, são as obras fundamentais para esse momento. Então, que possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos benévolos, por mais esta oportunidade de estudo e de esclarecimentos, que nos renovam, nos fortalecem e nos dão esperança de que dias melhores virão sobre a Terra e que nós estamos contribuindo
para que, melhorando a nós próprios, estaremos também auxiliando na melhoria da humanidade. Agradeço a equipe espiritual do GELAC, o Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, estou confundindo com o GEPEC pelas siglas. Agradeço aos trabalhadores encarnados pelo convite e que o Mestre Jesus nos abençoe. Entremos em estado de reflexão, de meditação, de aceitação e percebamos como é que nós estamos nos sentindo agora, nesse momento. Vinculemos o nosso pensamento a Ele, o Mestre Jesus de Nazaré, que nos diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plena e abundante. Então, uma boa noite a todos, fiquemos em paz, que o Senhor da vida nos abençoe e nos ampare, agora e sempre.